Olá, estamos aqui atendendo ao convite dos companheiros, amigos e irmãos do Centro Espírita Nosso Lar. E hoje gostaríamos de trazer uma pequena mensagem do livro Vinha de Luz, a psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E hoje gostaríamos de ler e comentar a respeito da mensagem de número 48. Cooperemos fielmente, pois somos cooperadores de Deus. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. O Pai é o supremo criador da vida, mas o homem pode ser fiel cooperador dele. Deus visita a criatura pela própria criatura. Almas cerradas sobre si mesmas declarar-se-ão incapazes de serviços nobres. Afirmar-se-ão empobrecidas ou incompetentes. Há companheiros que atingem o disparate de se proclamarem tão pecadores e tão maus que se sentem inabilitados a qualquer espécie de concurso sadio na obra cristã, como se os devedores e os ignorantes não necessitassem trabalhar na própria melhoria. As portas da colaboração com o divino amor, porém, permanecem constantemente abertas e qualquer homem de mediana razão pode cultivemos o mal, cultivemos o bem, eliminando o mal. Façamos luz onde a treva domine. Conduzamos a harmonia às zonas em discórdia. Ajudemos a ignorância com o esclarecimento fraterno. Seja o amor ao próximo nossa base essencial em toda construção no caminho evolutivo. Até agora temos sido pesados à economia da vida. Filhos perdulários ante o orçamento divino, temos despendido preciosas energias em numerosas existências, desviando-as para o terreno escuro das retificações difíceis ou do cárcere expiatório. Ao que nos parece, portanto, segundo os conhecimentos que possuímos, por acréscimo de misericórdia, já é tempo de cooperarmos fielmente com Deus no desempenho de nossa tarefa humilde. Então, nesta belíssima mensagem de Emmanuel, há aqui reflexões para todos nós. E gostaríamos de trazer esta mensagem juntamente com as reflexões a respeito da oração e da fé. Emmanuel é muito categórico em dizer que Deus se utilizará de nós enquanto criaturas imperfeitas na construção do mundo novo, que é um mundo harmonioso, o mundo da perfeição, então o reino de Deus entre as criaturas. Então nós, ainda observando as nossas próprias dificuldades, as nossas próprias limitações dentro do caráter moral e em algumas circunstâncias até mesmo dentro das possibilidades intelectuais, verificaremos a necessidade de auxiliar. Como Emmanuel vai nos dizer, por ora temos sido pesados ao orçamento divino, observando então de que maneira, diante da nossa própria história, temos despendido os recursos da divindade, que nunca nos falta, dando-nos sempre a vida, o cuidado e todas as possibilidades para crescermos. Agora é o nosso momento de trabalhar. Quando observamos os dias obscuros, quando visualizamos os cenários difíceis de toda a ordem, perceberemos nele o campo profícuo para o cristão trabalhar. Observemos que quanto mais densa é a noite, quanto mais escuridão observarmos ao nosso redor, maiores serão as nossas possibilidades de auxiliar. É dessa maneira que, diante deste cenário de pandemia que todos nós vivenciamos, na qualidade de cristãos, temos não só o dever como obrigação, mas também a oportunidade de demonstrar aquilo que já temos aprendido. Cabe a nós, então, uma vez fortalecidos pela mensagem do Evangelho, verificarmos o quanto podemos fortalecer também aos nossos companheiros. Dentro desse trabalho, a fé e a oração serão as nossas companheiras de todos os momentos, porque então observaremos o quanto elas conseguem nos sustentar.
Allan Kardec, dentro da proposta espírita, vai colocar-nos uma fé que pode enfrentar a razão em qualquer época da humanidade. Porque é uma fé raciocinada, porque é uma fé que então sabe naquilo que crê e tem consciência então do que com o que está lidando. Passamos por estes momentos e observaremos que grande parte da humanidade se debate em construções filosóficas. Outra parte, dentro dos estudos da microbiologia, tenta entender como os fatores sociais e a globalização transformaram o mundo para que neste momento estivéssemos passando por esta pandemia. Na qualidade de espíritas, temos a certeza de que Deus tem o controle sobre todas as coisas. Não há nada dentro do universo que escape ao seu cuidado, às suas leis. E tudo aquilo que nos ocorre, de alguma maneira, estará muito bem estabelecido por esta misericórdia divina. Allan Kardec estabelece os pontos da lei de destruição e ali falará a respeito de cataclismas naturais, de mortes coletivas, entre tantos outros pontos, descortinando para nós os momentos atuais, fazendo-nos perceber de que todas estas circunstâncias estarão então catalogados dentro dos códigos divinos que nos trarão o momento agora da renovação. Estes momentos, por mais difíceis que possam parecer, estarão computados dentro da lei divina, porque Deus não deixa órfãos os seus filhos e todos nós, embora apresentando dificuldades dentro deste momento, poderemos acessar o seu cuidado, a sua misericórdia, que se encontram bem próximos de nós. Sendo assim, esta fé raciocinada nos dá a possibilidade de compreendermos o que ocorre no mundo e nos dará também a segurança de sabermos que Deus está conosco. Desta forma, o espírita sincero, aquele que debruça-se sobre esta doutrina e deixa que ela possa lhe iluminar, tem então esta fé viva, esta fé ardente que consegue compreender e consegue passar com relativa tranquilidade sobre estes momentos de tão grande dor e de tão grande de circunstâncias tão difíceis para todos nós. Porém, esta fé consegue reavivar em nós estas forças, dando-nos a energia necessária para que passemos por estes momentos. Então, a fé será o grande pilar no qual poderemos nos estabelecer, dando-nos então esta robustez, porque não estamos pisando na areia movediça. De acordo com a linguagem evangélica, poderemos ser comparados àqueles que construímos a casa sobre a rocha. E diante das tempestades e das intempéries do clima, nós estaremos firmes para podermos enfrentar este momento. A certeza de que a morte não acaba com a vida é outra grande consolação que o Espiritismo consegue nos trazer, porque nos dará a oportunidade de entendermos que mesmo as circunstâncias dolorosas do luto também são passageiras e que de forma alguma perder o corpo físico vai significar o desaparecimento ou a não mais existência daqueles que amamos. Então, aqueles que partem pela porta da morte estarão conectados ainda conosco diante das circunstâncias que demonstram os nossos sentimentos. São as ligações do amor que podem resistir mesmo a estes momentos em que o corpo físico acaba por fenecer. Diante dessas circunstâncias, observaremos a oração como a companheira em todos os momentos, direcionando-nos para onde deveremos seguir. Através da oração, temos o contato íntimo com a espiritualidade. É este momento em que, debruçando-nos a respeito dos nossos próprios pensamentos e demonstrando a Deus os nossos sentimentos, entramos em contato com Ele. E este contato sublime é o canal direto para recebermos o auxílio superior dos nossos irmãos. Porquanto todos nós sabemos
da existência de inúmeros servos de Deus que trabalham às suas ordens e todos eles cuidam de nós, como cuidarão também de todas as suas leis e de toda a sua criação. São estes irmãos que estarão conosco e através da oração é possível nos conectarmos com eles, fazermos então que estes momentos sejam um pouco mais fáceis para nós. A oração tem esse poder de, diante das dificuldades, diante dos momentos tristes, podermos estabelecer o contato superior que vivifica as nossas forças, que consegue então luarizar os nossos sentimentos, fazendo de cada um de nós como um terreno que diante da oração receberá a água das bênçãos de Deus. Então, é esta chuva de bênçãos quem consegue revigorar as nossas forças. Orando, nós entramos em contato com Deus. Conseguimos ser fortalecidos pela sua energia que emana de todos os cantos do universo e esses amigos espirituais estarão conosco. A nosso turno também cabe cooperar. Não basta apenas termos a fé que consegue explicar-nos e dar-nos a tranquilidade para passarmos pelos momentos difíceis. Não nos bastará a oração deste contato superior com as esferas onde os espíritos amigos poderão emanar energias, poderão então inspirar-nos para que possamos seguir o caminho. É necessário também cooperar. É necessário trabalharmos para a transformação do mundo. Observemos o campo maravilhoso que é a humanidade e quanto há de trabalho para ser feito. Porquanto há inúmeros dos nossos irmãos que necessitam do nosso auxílio. Não é porque estaremos isolados dentro dos nossos lares, reclusos então diante das condições e das normativas das principais entidades de saúde do mundo, que teremos então esta desculpa ou escusa para não trabalharmos. A cooperação surge em todos os momentos e mesmo agora, quando avaliamos estas necessidades e essas dificuldades, poderemos perceber campo vasto para podermos auxiliar os nossos irmãos. Há inúmeros dos nossos companheiros que ainda não esclarecidos e iluminados por esta fé raciocinada e pela consciência espírita, que ainda debatem-se na desesperança. Nós poderemos ser aqueles que lhes estendemos as mãos, que possamos ser os ombros amigos e ali estarmos para fortalecer estas almas, dando-lhes então incentivos, possibilitando mensagens de encorajamento, a fim de que também eles possam resistir a estes momentos. Se por algum acaso encontramos irmãos nossos que diante das circunstâncias da vida necessitam sair de casa para trabalhar, poderemos ser aqueles que lhes agradecemos o esforço, que nos colocamos a serviço para que as suas vidas sejam um pouco mais tranquilas. Aqueles, então, a quem poderemos dizer um muito obrigado, porque você continua a trabalhar. Eu oro por você, porque você precisa sair de casa. E assim estaremos colocando em serviço estes mesmos pontos da fé e da oração, que podem estender-se aos nossos companheiros. Esta fé e a oração não estarão colocados exclusivamente para nós, como fechados individualmente em cada uma das criaturas, mas podem expandir-se para os nossos companheiros, possibilitando então momentos de refrigério para aqueles outros. Há tantos dos nossos companheiros que se encontrarão hospitalizados, outros tantos que acompanharão os familiares hospitalizados, outros que, diante das sintomatologias e das inúmeras doenças, estão em situação de saúde muito ruim. E nós poderemos ser aqueles que emanamos energias, que possamos auxiliar-lhes, volvendo então as nossas preces também para eles. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, vai dedicar o último capítulo da obra
e intitulá-la então Preces Espíritas. Ali ele coloca um compêndio de preces gerais para que elas nos sirvam de modelo ou de incentivo para observarmos quando e como poderemos orar pelos nossos companheiros. Alguns de nós dizem, mas eu não sei orar, eu tenho vergonha às vezes, não sei colocar muito bem as palavras. Pois ali Allan Kardec nos dá as respostas, colocando então modelos de preces que podemos fazer por nós próprios, fazer pelos nossos companheiros, emanando então a energia para estes nossos irmãos que se encontram doentes ou acompanhando outros que estão adoecidos. São estes recursos que poderemos colocar ao dispor dos nossos irmãos e provam a nossa fibra de cooperação enquanto cristãos dentro do mundo. Observaremos o quanto dentro da história da humanidade os cristãos têm se levantado, mesmo nas situações em que isso representava perigo para suas próprias existências, por defenderem o ideal, por compreenderem que o amor extravasa de todas as criaturas e que uma vida só é pequena diante do amor de todas as criaturas. Jesus será o protótipo do cristão perfeito, aquele que imola-se para que outros tenham a oportunidade de amar, porque sabe então que a vida, enquanto na matéria, é passageira, mas a vida real, esta é eterna. Então, enquanto espíritos imortais, espíritos que não teremos medo deste momento, deveremos concentrar as nossas energias dentro do amor imortal, do amor que consegue consolar aos corações, não nos preocupando com as questiúnculas da vida, não perdendo tempo dentro das questões puramente materiais, mas nos preocupando com as pessoas, preocupando-nos com os nossos irmãos, avaliando quantos deles ainda hoje passam por dificuldades. Então há inúmeros dos nossos companheiros que se encontrarão com problemas de saúde mental. Pessoas que diante do isolamento encontram-se ansiosas, outras tantas que dentro deste momento de isolamento social vivem a solidão e o silêncio, o vazio então dos cômodos e da vida social, e que precisarão de uma ligação nossa, um ouvido atento para que possamos ali dividir com ele aquela carga de sofrimento. Avaliamos que todos estamos dentro da humanidade, seguindo o mesmo barco. Sendo assim, a atitude de um reflete na condução de milhares. Este momento de pandemia consegue nos explicar ou exemplificar um pouco de como isso funciona. Um único companheiro contaminado poderá passar, ser então aquele transmissor do vírus para inúmeros outros. Da condição de espíritas, nós também podemos avaliar o quanto o amor de uma pessoa pode espraiar-se para tantas outras. Se um vírus tem o poder de transformar a humanidade por alguns meses, alterando a nossa rotina, os nossos cuidados de saúde, entre tantas outras coisas, o que não poderá fazer o amor? Então, dentro desses conceitos de fé e de oração, avaliemos o quanto cada um de nós pode auxiliar os nossos companheiros. Observemos que Jesus, estando na sua via crucis, porquanto após o julgamento ultrajante, houvera sido coroado com espinhos, recebendo um manto púrpura, tendo o corpo ensanguentado das diversas circunstâncias em que os centuriões romanos o haviam então batido, e ele ali estava, percorrendo as ruas de Jerusalém, carregando às costas o madeiro infame. E ante a população estarrecida que o observava, entre tantos outros centuriões romanos que o rodeavam, para que ele pudesse, então, seguir em direção ao Gólgota, naquele meio caminho ele fraqueja. As dores físicas eram excruciantes, o peso da cruz,
a fadiga do corpo, os inúmeros ferimentos, tudo isso fazem com que ele fraqueje a meio do caminho. Um dos centuriões, então, observando entre aqueles que estavam preenchendo as ruas de Jerusalém, aponta o sirineu, para que fosse auxiliar a Jesus. E este sirineu, então, tomando do madeiro, divide com Jesus o peso da cruz. Com ele, então, caminha alguns passos, até que o mestre pudesse recuperar as forças físicas, devolvendo-lhe, então, aquela cruz. O sirineu estará, para todos nós, como exemplo vivo do trabalho do cristão dentro da terra. Não caberá a nós carregar a cruz dos nossos irmãos. Ninguém pode andar os passos pelo outro. Tampouco poderá defrontar-se com as provas e expiações que estão reservadas para os nossos irmãos. Mas todos nós podemos auxiliar. Se não podemos carregar a cruz por todo o caminho, poderemos dividir o peso, auxiliando os nossos companheiros nos momentos difíceis. Se por algum motivo não podemos nós assumir a responsabilidade das provas e expiações, poderemos andar lado a lado, dividindo estes momentos, para que os outros tenham com quem conversar, com quem dividir as suas dúvidas, os seus questionamentos, dando-lhes palavras de incentivo, possibilitando então que este momento seja um pouco mais leve para os outros. O papel do cristão é também o papel de ser sirineu, de caminhar lado a lado, de ombro a ombro, dividir as dificuldades, sentir a dor do outro. O sirineu não questiona a Jesus qual teria sido o seu delito para merecer aquela flagelação, aquela vergonha pública carregando a cruz entre as ruas de Jerusalém. Ele não questiona se aquele homem tinha descendência judaica, se era egípcio, se era grego ou persa. Não lhe questionará se era judeu, ateu, zoroastrista ou outras tantas coisas. A sua intenção é apenas de auxiliar. A sua intenção é apenas de facilitar a caminhada do outro dentro daquelas condições de dor extrema. Observamos quantas pessoas sofrem dentro da humanidade, às vezes por questões materiais, outras tantas com os problemas de saúde física, de saúde mental. Tantos outros dos nossos companheiros que sofrerão ainda hoje com os problemas sociais, sofrerão com o racismo e com o preconceito que ainda vigem na nossa sociedade. Nós poderemos ser aqueles sirineus que lhes acompanham, que estamos lado a lado. Avaliemos que Jesus, dentro da sua conduta da terra, esteve lado a lado com aqueles que eram pobres, marginalizados. Esteve lado a lado com a mulher adúltera. Vivia então com os publicanos e os pecadores, porque sabia que são aqueles que estão doentes, que necessitam de médicos. O cristão da atualidade também deve ser aquele que está junto aos que sofrem, que busca então os corações oprimidos pelas forças sociais, pelas forças e as causalidades da vida, por todos aqueles que sofrem. A nossa conduta deve ser também a daqueles que seguimos com estes companheiros. Se nos dias de hoje não podemos dar um abraço, se ainda hoje as organizações de saúde de todos os países vão nos demonstrar o risco deste contato físico, poderemos ainda estar junto dos nossos companheiros pelos laços do pensamento. Poderemos utilizar das mídias digitais, dos inúmeros canais virtuais para termos contato com os nossos irmãos, mas nunca poderemos nos calar. A nossa missão é de sermos, e a nossa tarefa é de sermos aqueles
que cooperamos com a tarefa divina. Aqueles, então, que reconhecendo ainda as próprias imperfeições e as próprias limitações, estaremos diante destes desafios, porque sabemos que a fé que temos e com as armas da nossa oração conseguimos enfrentar qualquer dificuldade. Então, que possamos avaliar a nossa fé, utilizar os nossos recursos de oração e cooperarmos sempre, indo ao encontro dos nossos companheiros que sofrem, estando lado a lado com eles, possibilitando então que estes sejam momentos um pouco mais tranquilos, sendo sirineus que dividem o peso da cruz diante da caminhada. Então, diante dessas reflexões, vamos fazer uma pequena oração, agradecendo a Deus por esta oportunidade e pedindo a Ele sempre o auxílio. Senhor da vida, nós lhe agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui na condição de encarnados. Lhe agradecemos, Senhor, pelas possibilidades que a doutrina espírita nos dá. E lhe pedimos para que possas abençoar o nosso globo. Envolve a humanidade, Senhor, com o teu amor. Auxilia os nossos corações que se encontram fragilizados diante dos momentos difíceis pelos quais passamos. Atendamos, Senhor, ao chamado do nosso coração, que nos dirá sempre para amarmos mais. Fica conosco, Senhor Deus, nos abençoa e permite que o teu amor esteja também nos nossos corações. Muita paz para todos, que assim seja.